ok? Robert Kiyosaki, ele escreveu um livro falando sobre a sua vida, sobre a sua jornada em busca de ter conhecimento sobre como prosperar, como ser um grande empreendedor. E ele falou que isso nasceu dentro dele quando ele ainda era uma criança, com mais ou menos 9 anos de idade. Ele diz no livro que ele chegou a conversar com o seu pai, que era um homem formado, era um homem que tinha PhD, era funcionário do governo, e ele queria saber como é que ele poderia fazer para prosperar. Só que o pai dele ficou muito constrangido, não tinha como responder, porque ele falou para o filho dele que ele era um funcionário do governo e que, como funcionário, ele era um empregado e não um empresário. E só quem poderia responder essas perguntas para ele seria uma pessoa que entendesse de empreendimento, né, que entendesse como o sistema financeiro funciona. E aí ele falou que a melhor pessoa que poderia dar essa base para ele seria o pai de Mike, que era o melhor amiguinho dele na época, quando ele era criança. E o pai de Mike, na época, ele falou que quando ele iniciou a jornada, que ele teve o pai de Mike como um mentor para ele, já desde criança, ele disse que o pai de Mike ele não era rico na época, quando ele começou a ensinar a Robert sobre finanças, não é? Diz que ele terminou rico, ele conseguiu vencer financeiramente. Diz que ele terminou a vida com muitos bens, se tornou um homem riquíssimo, um milionário, enquanto o pai dele diz que a única coisa que ele deixou foi dívidas, como herança, né? E o pai de Robert, ele estimulou isso porque ele falou que, como ele era um empregado, ele falou que o empregado ele não tem muito conhecimento sobre a área financeira. Porque o empregado, seja o empregado do governo, como o empregado de uma rede privada, quem cuida dele é o setor que ele trabalha. Então, quem cuida do dinheiro do pai de Robert é o governo. E quem cuida do setor financeiro de uma pessoa que trabalha para alguma empresa privada é aquela empresa. Então, o empreendedor não. O empreendedor normalmente é aquele que emprega, então ele conhece tudo sobre a área financeira. Tem que conhecer, porque se não conhecer, ele afunda. Então ele deu esse conselho a Robert, que depois de muita insistência conseguiu ter a mentoria do pai de Mike. E aí ele fez esse livro inspirado nisso, sobre o pai rico, que ele considerava que era o pai de Mike, e o pai pobre, que ele considerava ser o pai dele. Mas veja bem, Robert diz que ele não era uma pessoa pobre, né? Não era assim aquela pessoa, nossa, como é pobre. Ele tinha uma vida de classe média, uma pessoa que tem sua casa, que tem seu carrinho e tudo mais, mas ele não tinha aquela prosperidade que era o que Robert queria, ok? Então ele queria descobrir sobre isso. E quando ele começou a seguir o pai de Mike, ele foi com este objetivo. Então ele falou que passou muitos anos trabalhando de graça para o pai de Mike. Diz que ele ficou até o tempo que ele foi para a faculdade. E ele ficou trabalhando de graça porque o pai de Mike disse que ensinaria a ele tudo sobre finanças, sobre como prosperar, mas que ele não iria pagar a Robert nenhum centavo. Porque ele falou que se ele pagasse a Robert, Robert não iria pensar como um empreendedor, ele iria pensar como um empregado. Porque os empreendedores, eles ganham por aquilo que eles produzem. Eles não são como os empregados que trabalham por hora de trabalho. O empreendedor, ele faz o empreendimento e só quando aquele empreendimento dá certo é que ele começa a pegar as suas comissões, né, os seus royalties, o seu lucro em cima da sua produção e não da sua hora de trabalho. Então diz que ele aprendeu muito com o pai de Mike e que viu que tudo era devido às crenças limitantes que os dois tinham. Então esse negócio do pai rico, pai pobre, não é porque ele estava falando mal do pai dele, que era pobre, e elogiando, gabando o pai de Mike que era rico. Ele falou que o pai de Mike era rico porque ele pensava como rico, ele agia como rico. E que o pai dele era pobre porque, apesar dele ter uma formação, ele tinha pensamentos limitantes de pobreza.
E ele faz diversas comparações desse tipo no livro. Ele fala que enquanto o pai dele, né, que era o pai pobre, se ele pedisse alguma coisa, ele já dizia logo que não tinha, né? Como muitos já ouviram, né? Às vezes você vai pedir uma coisa para uma pessoa que não tem condição e ela já vai logo falando, né? Você pensa o quê? Você pensa que nasce dinheiro no fundo do quintal? Você acha que eu sou feito de dinheiro? Essa é uma palavra muito usada, acho que todo mundo já ouviu, né? Então ele quis dizer que o pai dele, ele já afirmava o tempo todo que não tinha, nem hoje, nem até amanhã, nem ia ter dia nenhum. Então ele disse que isso era uma crença muito, muito problemática para uma pessoa que quer evoluir financeiramente. E já o pai de Mike não, ele disse que quando ele era solicitado para dar algo ao filho, ele sempre perguntava por que o filho queria aquilo, e depois ele dizia que eles tinham então que pensar num modo de conseguir aquilo, num modo como ele conseguiria comprar aquilo. Então veja como é um padrão diferente. Ao invés de você dizer que não tem, você vai planejar como você vai conseguir obter aquilo. E ele fala que muito também das crenças limitantes que levam as pessoas a não conseguirem vencer na vida financeira é justamente o formato escolar, né? Que ele foi feito para produzir funcionários, pessoas que vão trabalhar para os outros, pessoas que já desde a escola são programados como máquinas a não pensarem, a só fazerem. E esse hábito de você ter dificuldade ou lentidão, ou uma certa procrastinação no seu pensar, isso lhe atrapalha, né? E não é que estamos falando que o empregado é errado ser empregado, não. Nós estamos falando para quem quer ser patrão, entendeu? Pessoas que são empregados e gostam de ser empregados e estão muito bem obrigados, mas tem pessoas que hoje, nesse exato momento, você que está ouvindo isso, pode ser um empregado que não quer ser empregado. Então, não estamos desvalorizando ninguém, até porque o empregado precisa do patrão e o patrão precisa do empregado, senão como é que o patrão vai conseguir montar uma empresa sem empregados, trabalhando sozinho? Isso é impossível. Nós estamos querendo dizer que o nosso vídeo ele está sendo feito para pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida do jeito que está. Ela sonha em ter o seu negócio, ela sonha em ser um investidor e não está conseguindo saber aonde é que ela está errando, por que é que ela tem problema. E o problema, no livro, ele fala que é a mentalidade, essa mentalidade que está impregnada na gente, que é passado de geração a geração, que o seu avô passou para sua mãe, que a sua mãe passou para você, e você, se não se vigiar, vai passar para o seu filho. E assim sucessivamente, né? É um efeito dominó. Como ele fala no livro, que pobres fabricam mais pobres, ricos fabricam mais ricos, classe médias fabricam mais classe médias. Porque o filho do rico, ele já é acostumado com a prosperidade. O filho do rico, ele não vai dormir pensando, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou morrer de fome. Entendeu? Para ele é normal prosperar. Ele olha para o pai dele, ele olha para a mãe dele, ele olha para a casa dele, e ele tem um padrão de vida e ele sabe que vai conseguir aquilo, porque aquilo já está entranhado na mente dele. Já a pessoa, quando ela nasce num meio hostil, ela tem aquela hostilidade implantada no cérebro dela. Ela diz, o meu pai é pobre, minha mãe é pobre, meu avô foi pobre, não tem ninguém da minha família que seja rico. Por que é que eu vou ser rica? Não, para mim, se eu conseguir pelo menos um empreguinho e conseguir a minha carteira e não ficar desempregado, já está de bom tamanho. É isso o que a pessoa pensa. Só que às vezes tem pessoas que pensam assim, mas não querem ser assim, mas também não conseguem deixar de pensar de uma maneira diferente. Então é por isso que nós temos que trabalhar a nossa mente para prosperar. Uma pessoa ela não é rica porque ela teve sorte, não é porque nem todo mundo que é rico, que são os pensamentos limitados que a gente tem, porque o rico ele é corrupto, porque o cara é rico porque roubou, porque o patrão ele explora, é o início do seu fim você pensar assim.
Até porque existem sim pessoas prósperas, ricas, que valorizam o seu empregado e que são pessoas boas, porque a riqueza ela está dentro de você. E o que você é, você vai sempre ser, com dinheiro ou sem dinheiro, entendeu? Uma pessoa que enriquece e se ensoberbece, ela sempre foi soberba. Ela só não tinha dinheiro para poder ter força e oportunidade para pisar nas pessoas que são mais fracas que ela. Entendeu? Mas uma pessoa que é boa, que tem um caráter e uma índole boa, ela vai ser boa com dinheiro ou sem dinheiro. Então, se você é bom, eu te desejo muita prosperidade. Porque se você é bom, com a sua bondade, você vai ajudar muito mais pessoas tendo uma condição financeira melhor. Você vai ter sua empresa, você vai poder empregar muito mais pessoas que vão precisar de você e você vai poder ajudar. Agora, se você é ruim, você vai ser ruim de todo jeito. Tem gente ruim de toda espécie, com dinheiro e sem dinheiro. Então, a nossa mensagem de hoje é que quem quiser saber mais sobre o conteúdo, leia o livro ou escute. Como eu falei, existem muitos áudios, books muito bacanas, mas que se você quer crescer, você tem que começar a se alimentar com conteúdos desse tipo. Porque crenças limitantes são coisas que nós levamos conosco, que nós temos conosco, não só no cotidiano do meio onde a gente é criado, mas isso também é passado via DNA. Você muitas vezes já nasce com esse tipo de pensamento porque sua família já tem esse tipo de pensamento. E você, para sair disso, você vai ter que ter uma força mental, uma determinação muito grande para que você possa vencer essas crenças. E aqui, no nosso canal, o nosso trabalho também vai ser ajudar você a ser um campeão, a acreditar em você, porque tudo começa primeiramente dentro de você, é de dentro para fora. E esperar que as pessoas te apoiem é você continuar nesse ciclo de crença limitante. Como é que uma pessoa que tem um pensamento limitante vai ajudar você no seu pensamento evoluído? Isso é impossível. É como você esperar uma pessoa que não sabe nadar ajudar uma pessoa que está se afogando. Não pode. Você tem que começar a entender que o seu pensamento é único e que ele vai começar com você. E através de você, sua família, seus filhos vão poder usufruir, né, desse pensamento próspero, entendeu? Na palavra de Deus, não é? Ela fala sobre como o mundo foi criado e fala, né, que o verbo se fez carne. O que é o verbo? O verbo é o falar, não é? E ele falou que o falar, ele se materializou e se transformou em algo que nós pudéssemos contemplar com os nossos olhos, algo material. E para o verbo se materializar, ele vem no nosso pensar, entendeu? Nós primeiro pensamos e depois falamos, né? Essa é a lógica. Ninguém vai falar, uma pessoa fala assim, você não pensa antes de falar. Isso é uma grande mentira. A pessoa, ela falou exatamente aquilo que ela pensou, por mais difícil que seja reconhecer isso. Ela pode não entender as consequências dela falar tudo o que pensa, que na realidade o pensamento é esse. É não falarmos tudo o que pensamos, né? Mas pensarmos muito bem para só falar aquilo que for bom. Porque também tem outra parte na palavra que fala, né, que o que deve ocupar os nossos pensamentos, Paulo falou que só o que fosse bom, o que tivesse alguma virtude, se tivesse algo realmente bom e virtuoso e honesto e sincero, que só fosse isso o que ocupasse os nossos pensamentos. Então a sua mente, ela é responsável por 100% de tudo que acontece na sua vida. Quantas vezes você já não teve um pensamento negativo sobre algo e infelizmente aconteceu e depois você vai ver lá atrás que você pensou antes de acontecer? Então, o que você tem que pensar sobre você são coisas positivas. E se você quer crescer na vida, a partir de hoje você tem que fazer isso, né? E é em tudo, não é só na prosperidade, é em tudo. Se você se acha uma pessoa derrotada, se você se acha uma pessoa feia, se você acha uma pessoa gorda, se você mesmo tem problema com a sua cor, com a sua nacionalidade, tudo isso vai se tornar realidade e vai te atrapalhar no seu campo material. Ele vai atravessar a sua vida e vai lhe prejudicar. Então, a partir de hoje, você
deve ocupar a sua mente com pensamentos de qualidade. E também, para termos pensamentos de qualidade, nós temos que vivenciar coisas de qualidade. Você tem que se alimentar com conteúdo de qualidade. Você vai passar o dia no TikTok, você vai passar o dia vendo besteira no Kawaii. E aí como é que você vai se alimentar, né? Nós temos que ter um momento de lazer, mas nós também temos que nos alimentar de coisas que não temos, entendeu? O lazer, as bobagens já estão instaladas na nossa mente. Nós não precisamos nos alimentar com mais bobagem. Você tem que começar a se alimentar com coisas que você não tem, que é a sabedoria, que é o pensamento positivo, né? Fazer isso tudo faz uma auto-hipnose em você, sem você sentir, mas você vai estar reprogramando a sua mente, leva um tempo. Não é do dia para a noite, porque não foi do dia para a noite que reprogramaram a sua mente do jeito que ela é hoje. Mas você tem que começar a se alimentar primeiro de coisas boas, para poder pensar em coisas boas, para falar de coisas boas. Entende? Se você se alimenta com coisas ruins, você vive uma vida ruim. E isso envolve tudo. As pessoas que você convive, os seus amigos, se afastar literalmente de pessoas negativas, de pessoas que não têm nada para passar, de pessoas que só te levam para baixo, de pessoas que querem destruir seu casamento, destruir sua prosperidade, destruir o seu brio. E você tem que se aproximar de pessoas de qualidade, de coisas, de conteúdos que possam lhe alimentar com coisas para te fortalecer, para te reprogramar, para que você possa fazer uma reprogramação de um novo pensar, de um novo eu. Ou você faz isso, ou você vai viver escravo de si mesmo. Então, o recado de hoje é: acredite em você, mas veja algo que te faça acreditar em você. Pense em coisas que vão te acrescentar e fale somente coisas que vão te evoluir. E, obviamente, tão importante quanto pratique, faça já, é para hoje, é para agora. Se você também ficar só pensando, não vai acontecer. É como também tem na palavra. A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Você pega Provérbios, Eclesiastes, tem tudo lá. Um outro versículo que fala, né? Vai que eu sou contigo. Então você tem que ir. Se você não vai, ninguém é com você, nem você é com você. Você acha que Deus vai ser? Até quando você vai ficar pedindo, me dê? Se Deus, Ele já te deu e você tem que usar o que você tem. Na realidade, você tem que pedir a Deus coragem para usar o pouco ou o muito que você tem. E se você usar o que você tem, você vai conseguir conquistar o que você ainda não tem. Eu quero o melhor para todos vocês. Eu desejo o melhor para todos os que estejam tentando se encontrar. E aqui toda semana nós vamos estar aqui alimentando vocês com conteúdos de qualidade para sua motivação, para o seu crescimento. Então, desde já, eu peço que vocês deem o seu like, curtam, compartilhem, se engajem aqui no nosso canal, se inscrevam, entendeu? E precisarem da gente para qualquer coisa, estaremos aqui. Podem comentar, dando sugestões de vídeos, de coisas que vocês querem realmente ouvir, de coisas que vocês precisam para a vida de vocês. E aqui você vai ter sempre uma pessoa disposta a te ajudar. Força e foco é a nossa palavra aqui da família Meta Mente, porque aqui você é a nossa audiência. Um beijão, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.